Quem pode ler junto comigo aqui? Vamos ao texto? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Para o texto aqui. A partir desse domingo nós vamos pousar no livro de Ruth. Eu não sei se você percebeu, mas foi um livro escrito por uma mulher. Amém? Entenda como que para Deus não há diferença de gênero. Tanto homens quanto mulheres recebem o mesmo amor do Senhor, apesar de diante de Deus possuírem papéis diferentes. Deus criou um homem para um objetivo e criou a mulher para um outro objetivo. Os 2 objetivos não se cruzam e não brigam entre si, eles conversam entre si. Então aquilo que Deus chamou o homem para fazer, Deus chamou a mulher para acompanhar. O projeto é um só, cada um no seu papel constrói o que Deus quer que seja construído. Então nós estamos num livro escrito por uma mulher, e vamos aprender muito, porque essa mulher traz a história de uma família. E aqui nós começamos, já nos primeiros capítulos, a entender uma movimentação, um êxodo em relação a essa família. E nós vamos nos focar nisso, em tudo aquilo que essa família viveu, em todas as decisões que essa família tomou, a começar pelo seu chefe, o homem da casa, que percebendo uma dificuldade, toma uma posição, mobilizando esposa, mobilizando filhos e se deslocando de um lugar para o outro lugar. Nós vamos entender se ele tomou uma atitude sábia ou uma atitude desastrosa, e vamos ver o desdobramento desse livro daqui diante de nós em alguns domingos. Então eu peço que você sempre esteja aos domingos, porque nós entramos nesse estudo hoje. Bem, qual era a realidade de Israel aqui? Nós temos algumas informações importantes. A Ruth diz que nos tempos em que os juízes estavam governando Israel, houve uma fome. Eu quero me ater aqui a esse primeiro comentário do autor. Preste atenção, por gentileza. Houveram 2 momentos importantes na liderança de Israel, no governo do povo de Deus. Houve um tempo, e nós conhecemos melhor esse tempo, em que homens eram levantados por Deus como reis. Conhecemos reis muito importantes, o rei Ezequias, temos o rei Davi, temos o rei Salomão e tantos outros reis que foram levantados por Deus para governar o povo. Mas nem sempre Israel foi governado por reis. Houve um tempo em que Israel era governado por profetas. Em outros momentos, a nação foi governada por juízes. Este era o tempo em que Ruth vai nos falar sobre a família de Elimeleque. Era uma família que estava em Belém, que era de Israel, Belém de Judá, que era de Judá, pertencente, uma cidade pertencente a Israel, a Judá. E naquele tempo eram juízes que estavam governando a terra, ou governando o povo de Deus. Na provisão de Deus, na direção de Deus, todas as demandas, todas as dificuldades, todos os problemas que a nação tinha, eram legislados ali por esses homens e mulheres. Houveram algumas juízas também nesse tempo. O que me faz entender que quando a fome, quando a dificuldade surgiu em Israel, essa dificuldade não surgiu pela falta da presença de Deus. O povo estava alinhado. É interessante que a autora no início ela já declara isso.
estavam todos debaixo da lei, estavam todos ali sendo governados, liderados por pessoas que estavam analisando a lei e ajudando as pessoas a viverem conforme elas tinham que viver. Até este momento, quem entende o que eu estou falando, diga glória a Deus. Preste atenção e acompanhe o meu raciocínio. Não era um rei, era um juiz que analisava as escrituras, que analisava o que foi declarado por Deus e diante de qualquer problemática que alguém poderia viver, notificava, alinhava e direcionava o povo dentro da lei do Senhor. Então não faltava lei. O povo não estava desgovernado, as pessoas não estavam perdidas, havia um senso de justiça e retidão em Israel. Essa é a primeira informação que a autora nos traz, já no primeiro versículo, e ela diz que nos dias em que havia justiça, em que havia alinhamento espiritual, houve uma fome na terra. E isso começa a chamar a minha atenção. Essa palavra fome, quando eu leio esse texto pela primeira vez, aqui, nesses últimos dias, Deus ele traz um foco a essa palavra. E eu comecei a questionar algumas coisas que eu quero trazer para você. Estava tudo bem, todos estavam alinhados no caminho do Senhor, mas houve uma grave necessidade no meio daquelas pessoas. O que me fez entender que muitas vezes nós trazemos para o nosso relacionamento com Deus uma cultura que nós aprendemos com os nossos pais enquanto éramos pequenos. Você já foi criança. E existe uma cultura que eu já até preguei na igreja sobre ela. Diga comigo o nome dessa cultura. Diga cultura da recompensa. Alguém pode me ajudar a pregar aí, gente? Cultura da recompensa. O que é essa cultura, pastor? Bem, provavelmente você já fez isso. Ou algum pai ou mãe já fez com você. O filho começa um ano letivo e o pai conhece muito bem o filho que tem. Alguns filhos têm uma dificuldade de atenção maior na escola. Então já no começo do ano, olha a tática aqui da cultura de recompensa em algumas famílias. Filho, vem cá, vamos conversar. Compramos seu material escolar, você está pronto para começar um ano, você está pronta para começar um ano. Deixa papai e mamãe fazer uma pergunta para você. O que você quer ganhar esse ano de presente de Natal? No final do ano ainda. Eu queria o Nintendo tal, eu quero o iPhone 17, eu quero o computador, eu quero viajar para Disney. Suponhamos que essa seja a colocação do filho. Então aqueles pais vão dizer o seguinte: nós vamos nos esforçar e no final desse ano nós vamos comprar um presente para você que você está querendo. Mas para que você ganhe esse presente, você tem que tirar boas notas. A cultura da recompensa é uma cultura muito difundida, muito existente. Nós trabalhamos a domesticação de animais, por exemplo, debaixo dessa cultura. Se você chamar um adestrador de cães para adestrar seus animais, seus pets, ele vai ensinar um movimento para o cachorro, e se o cachorro fizer aquele movimento, ele vai dar uma recompensa. Para ser gravada na mente do animal que, se ele fizer o que é certo, ele vai obter um resultado positivo. Essa basicamente é a lei da recompensa. Se nós fazemos algo correto, nós já fazemos muitas vezes aguardando o retorno positivo daquilo. Mas infelizmente no reino de Deus não acontece dessa forma. Deus tem recompensas para nós, Deus tem vitórias para nós, mas Deus também nos colocou debaixo de um processo. Diga comigo, eu estou vivendo um processo. Diga, eu sou o vaso e o Senhor é o oleiro. O que significa que, em muitos momentos da sua vida, você vai estar fazendo o que é certo. Você vai estar no caminho correto. Você vai estar no comportamento que agrada a Deus. Mas mesmo assim a necessidade vai surgir. Mesmo assim a adversidade vai aparecer. Fome aqui, no dicionário, significa uma sensação
um desejo, uma necessidade alimentar. Isso que é fome. Espiritualmente falando aqui, claro, nós estamos num ambiente espiritual, a fome simboliza uma necessidade vital que nós começamos a viver. A sensação de que algo não está certo, a falta de algum recurso, de algum comportamento de alguém no relacionamento, enfim, nós sentimos fome emocional, espiritual, quando a gente quer receber algo e nós não recebemos isso. E ficamos na expectativa de receber isso. E ficamos na expectativa de sermos nutridos, alimentados ali. E aquele alimento não vem, aquele recurso não vem. E aí este é um sentimento de fome. No mundo espiritual, a lei da recompensa funciona diferente. Nós não somos recompensados simplesmente porque fazemos o que é certo. Nós somos recompensados quando, fazendo o que é certo e vivendo algo difícil, a gente permanece. Olhe para quem está perto de você e diga: a recompensa de Deus, diga mais alto e mais firme para essa pessoa: a recompensa de Deus se estabelece na sua vida depois da resiliência. Então a etapa do milagre não é a etapa de alguém que fez o que é certo durante um tempo para receber algo de Deus. É alguém que fez certo, deu tudo errado, essa pessoa continuou fazendo certo, continuou confiando em Deus, e depois dessa resiliência e dessa continuidade e dessa perseverança, a promessa chega e o milagre acontece. Então você sabia, e você pode ser uma dessas pessoas, que estão vivendo uma decepção com Deus? Como que eu posso servir a Deus e caminhar com Deus decepcionado? Como muitas mulheres caminham e convivem com seus maridos decepcionadas com eles. Como muitos homens que convivem com suas mulheres, que não abriram mão dos seus casamentos, graças a Deus, mas que cultivam algo, ou um traço, ou um trauma daquela mulher mesmo convivendo com ela. Há muitos de nós que estamos tristes com Deus, e a forma dessa tristeza e desse desapontamento ser revelado através de frutos é a nossa falta de ânimo para viver as coisas do Senhor, é a nossa falta de estímulo para estar diante de Deus. A gente coloca a culpa em algo visível, mas lá no fundo a gente está se questionando na vida do porquê que a gente está tentando fazer há tanto tempo alguma coisa certa e a gente não recebe uma recompensa por Deus que nós desejamos muito. Então tem muitas pessoas decepcionadas com Deus porque fizeram o que é certo nos seus relacionamentos, mas não encontraram ainda a pessoa para a sua vida. Tem muitas pessoas que estão questionando: eu trabalho de uma forma tão séria, eu acordo tão cedo, eu sou tão compromissado com o meu trabalho, e eu não consigo desfrutar daquilo que eu vivo, daquilo que eu trabalho. No final das contas, alguma coisa sempre acontece, eu continuo ou volto para a estaca zero. São dívidas, são problemas. Alguns aqui estão vivendo um questionamento diante de Deus acerca de uma área da sua vida que são convictos que estão fazendo o que é certo ou não estão fazendo o que é errado na sua ótica, mas Deus não os presenteou, não os beneficiou. E isso não aconteceu por quê? Eu começo aqui nesse texto a tentar entender o que fome significa na Bíblia. E eu fui tentar com a palavra não temas. Houve alguém que conseguiu mapear a quantidade de vezes que a palavra não temas está escrita na Bíblia, 365 vezes. Um não temas para cada dia do ano. Mas a palavra fome, eu fui pesquisar para ver se alguém tinha contado esse termo na Bíblia, e todas as vezes que esse termo apareceu, em que sentido a palavra fome é expressa na Bíblia. Eu não encontrei a quantidade dessa palavra na Bíblia, mas eu tomei uma surpresa muito grande. É muito mais recorrente a palavra fome na Bíblia do que eu achava que era. E eu encontrei nessa procura, para entender que fome foi essa que este povo de Belém viveu, eu fui buscar quais são as aparentes realidades quando a palavra fome, em alguns casos, foi colocada nas Escrituras Sagradas. Eu encontrei 4
aparentes causas aqui. Primeira causa pela qual a fome é mostrada na Bíblia em algum momento. Só vou dar um exemplo aqui rápido para você entender. Jesus no deserto estava em jejum 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele teve fome. Mateus 4 menciona um tipo de fome. Outros textos mencionam outros tipos de fome, como Ruth também. O que eu entendi em alguns textos que eu li? Primeiro de tudo, a fome na Bíblia, ela é, em muitos momentos, citada como fruto de um desastre natural. Preste atenção nisso. A fome na Bíblia, em alguns momentos, ela é relatada nas Escrituras como resultado de um desastre natural. Alguma coisa aconteceu com a natureza, não chovia, e essa falta de chuva gerou uma fome, uma necessidade na terra. Um texto para corroborar o que eu estou falando, Gênesis capítulo 26, Abraão sofreu uma fome na terra que Deus o colocou e perseverou. Isaac sofreu uma fome vinda de um desastre natural, de uma sequidão natural, de uma estação sem chuvas. Então, fome na Bíblia, muitas vezes, ela acontece por desastres naturais. Segundo motivo que eu encontrei a palavra fome na Bíblia. A palavra fome na Bíblia também muitas vezes aparece como consequência de uma desobediência do homem a Deus. Eu estava lendo agora há pouco ali no escritório, um momento em que Davi, o povo de Israel passa por uma fome, e aquilo não era normal, tinha alguma coisa errada acontecendo. Davi vai consultar Deus, e Deus falou: essa fome veio porque Saul, que foi um rei antes de Davi, ele desobedeceu a minha palavra em um determinado momento, então o resultado está vindo agora. Quem está comigo aqui? Então, fome na Bíblia, muitos passaram porque estavam em desobediência. A fome era uma colheita espiritual, a necessidade era uma colheita espiritual. Eu também percebi que fome não tem um sentido só negativo na Bíblia. Em outros casos, a fome simboliza um desespero pela presença de Deus. O Davi disse: eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti. A fome aqui como uma necessidade pela glória de Deus, pela presença de Deus. Repita comigo: essa é a fome que nós devemos ter sempre. Amém? Fome pela palavra. Tanto que João coloca Jesus como pão da vida. Pão é um alimento para saciar a fome. Amém? Em outros momentos na Bíblia eu percebo que fome tem a ver com obediência espiritual. Como eu acabei de citar para vocês, em Mateus, Jesus estava jejuando, por isso teve fome. A fome foi gerada por um período de consagração que Jesus viveu e nos ensinou, porque Ele também nos ensinou a jejuar. Então, de vez em quando, a gente tem que passar fome para controlar a nossa carne e servir a Deus. Tem alguém comigo nessa noite aqui? Não fica disperso, porque eu ainda não trouxe revelação para o que eu estou falando, não. Eu estou trabalhando questões aqui teológicas, mas importantes. Eu sei que a revelação não chegou, mas ela vai chegar. Então, não fique aí vagando como se eu estivesse aqui dando aula de história para você. Preste atenção no que eu estou lhe ensinando. E o que mais me saltou os olhos sobre a fome que esta família enfrentou em Belém foi que muitas vezes, como eu falei com você no processo que a gente está vivendo, a fome, ela é financiada por Deus nas nossas vidas. Cheguei num momento agora pesado. O Senhor está dizendo para mim que Deus promove fome? Sim, é isso que eu estou dizendo. Há necessidades que nós vivemos, há necessidades que nós enfrentamos, que fazem parte de um processo que Deus está tratando conosco. Porque a fome muitas vezes, ou a necessidade, eu vou trocar a palavra fome agora por necessidade, porque graças a Deus você tem alguma coisa para comer em casa hoje, amém? Quem tem alguma coisa para comer em casa quando voltar para casa? Agora olha para o seu irmão e diga assim: eu não fiz janta, me convida para comer alguma coisa. Fala para ele: eu não fiz janta lá em casa, me convida para comer. Você sabe que domingo eu sempre jogo uma indireta de uma pizza aí para ver se rola, né? De vez em quando não está rolando não, estou meio triste com os irmãos aí. Mas enfim,
A necessidade que você está vivendo, ela muitas vezes é provocada por Deus. Não havia pecado na nação, a lei estava sendo aplicada, Deus estava no controle, mas de repente uma cidade chamada Belém, e isso aqui é muito poderoso, uma cidade chamada Belém começa a enfrentar uma fome, os seus moradores começam a passar por escassez, e olha que coisa interessante, Belém no hebraico significa casa do pão. Jesus, ele foi uma profecia de salvação, e Deus falou, Cristo virá de Belém, Cristo é o pão que virá da casa do pão. Jesus nasceu aonde, gente? Em Belém. Belém era a casa do pão, espiritualmente falando, mas houve fome ali, não por conta de desobediência, mas Deus estava naquela ocasião tratando o seu povo. E por que, pastor Leandro, que Deus muitas vezes usa uma necessidade na minha vida como forma de me moldar, como forma de me alinhar, como forma de me amadurecer? Por que a necessidade surge? A necessidade surge para que você comece a conhecer quem você é. Marca esse texto aí rapidamente, que é a nossa base. Vamos em Deuteronômio capítulo 8, que eu tenho algo sério para te dizer lá. Volte algumas folhas aí, Deuteronômio 8. Em casa me acompanha na leitura. Algumas necessidades, na verdade, são instrumentos de Deus para que eu tenha a oportunidade de me conhecer. Isso aqui é muito sério. Deuteronômio capítulo 8. Quem já chegou lá? Pode falar amém, tá, gente? Alguém pode ler comigo o versículo 1 em alta voz? Eu quero ouvir a voz de alguém bem alto aí junto comigo. Capítulo 8, versos 1. Vamos lá? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto, estes 40 anos, para quê, gente? Para te honrar, para te engrandecer, para fazer o seu nome conhecido, porque você é uma pessoa maravilhosa e perfeita. Cadê o Deus que honra aqui? Cadê o Deus que exalta? Cadê o Deus que os altares dessa nação está dizendo que vai colocar você no auge? Aonde está o Deus que vai fazer com que você seja um astro, em que você seja uma pessoa muito conhecida? Aonde está esse Deus? Ele continua vivendo nas Escrituras, mas antes de você chegar no lugar da promessa que Deus fez a você, existe um processo, existe um caminho, e no caminho, o que Deus faz muitas vezes com Leandro? Vou voltar aqui para ver se é isso que está escrito na sua Bíblia, na segunda parte do versículo 2, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter o quê? Fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então esse Deus que fez esse povo ser humilhado, olha que coisa poderosa, Ele usou Moisés para ir ao Egito, Ele usou pragas para envergonhar os deuses do Egito,
e ele prometeu que libertaria aquele povo. Enquanto aquele povo ainda estava no Egito, Deus falou com eles: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou levar vocês para um lugar aonde vocês vão prosperar, aonde as frutas, aonde tudo que você plantar vai ser colhido de uma forma sobrenatural. O que Deus não falou foi como que eles chegariam àquele lugar. Então, quando aquele povo viu o mar vermelho se abrir e afogar os carros de Faraó, quando aquele povo se viu livre da escravidão, olhe para mim, preste atenção no que eu estou dizendo a você. Quando aquele povo sai do Egito, eles acharam que tudo aquilo que Deus prometeu havia se cumprido. Eles saíram fisicamente do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do coração deles. Se você pegar um avião aqui, aterrissar no Cairo, no Egito, e se você fizer o caminho do Egito a Canaã, do Egito a Israel, sabe quanto tempo você vai percorrer esse caminho andando? 8 dias. Eles percorreram 40 anos. O que fez um caminho tão curto se tornar um caminho tão longo? A necessidade que Deus tinha de tratar o coração deles. A necessidade que Deus tinha de submeter aquele povo no processo a realidades difíceis, onde aquele povo começasse a olhar para suas motivações e para o seu coração. Entenda uma coisa: você está enfrentando necessidades, para que essas necessidades apresentem a você mesmo quem você é. O deserto, a fome, a escassez, as lutas, elas não se levantam para Deus conhecer o seu coração. Deus conhece o seu coração no simples observar dele, do trono. Quando ele contempla você, ele conhece você mais profundo que você mesmo. Mas sabe qual é a questão da nossa vida? Olhe para mim. Nós muitas vezes nos esquivamos dos nossos defeitos, daquilo em nós que envergonha o evangelho. A gente se esquiva disso, muitas vezes abraçando as áreas da nossa vida em que Deus já operou, mas esquecendo-se muitas vezes das áreas dentro de nós que ele ainda precisa operar. Então a fome vem. Na nossa caminhada como vasos na presença do Senhor, a fome vem, a adversidade vem. Muitas vezes Deus nos humilha, mas entenda bem, essa humilhação não é a humilhação do mundo. Deus colocou Daniel na cova dos leões, foi Deus que colocou. Deus colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Colocou ou não colocou? Porque aqueles homens eram servos. Aqueles homens viviam uma vida livre de pecado, uma vida voltada para Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Como que esse cara foi parar na cova dos leões? Mas entenda bem, quando Deus nos leva num processo de necessidade, Ele está fazendo a gente vomitar as nossas motivações, olhar para o nosso coração e perceber o quanto nós dependemos dEle. Toda necessidade revela como o nosso coração está. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então Daniel orava 3 vezes ao dia, olha para mim, mas Deus queria exaltá-lo, e para que Deus pudesse exaltá-lo, precisava acontecer uma situação relevante, aonde a fé de Daniel fosse provada, aonde todas as pessoas poderiam ver algo poderoso que Deus fez em relação à vida dele. Não foi diferente de Davi. Davi não foi exaltado e se tornou rei porque tocava bem, porque era de gentil aspecto. Nós já vimos 7 das qualidades de Davi, porque era um homem. Não, Davi foi levantado à posição no trono, por quê? Porque venceu Golias. Golias apareceu, a fornalha aparece, a cova aparece. O grande problema é que quando Deus promove adversidades, Ele vai sustentar você nelas. Daniel saiu ileso. Na cova que Deus prepara tem leão, mas o leão não tem autorização de te morder. Na fornalha que Deus permite, tem fogo, tem problemas. Na fornalha que Deus permite você viver, tem muitas pessoas ali desejosas que você queime, mas o 4º homem anda com você na fornalha e o fogo não consome a sua vida.
Se você está sofrendo hoje, se você está em aflição hoje, se você está vivendo um mau tempo hoje na sua vida, com a consciência que o seu coração está no Senhor, Deus está te alinhando através dessa situação, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É sobre isso. A fome veio na casa do pão. Eu cheguei na padaria hoje de manhã. Eu estou comprando pão numa padaria um pouco mais distante da minha casa. Peguei o carro e fui lá. Naquela padaria eu particularmente gosto do pão que tem queijo por cima. E na verdade eu estou comprando lá porque a esposa gosta, mas eu gostei muito desse pão também. E eu cheguei na padaria com uma expectativa muito grande hoje, porque eu havia conversado com o dono que domingo eles não faziam esse pão, porque o padeiro era outro. Mas na segunda-feira passada eu falei: olha, só venho aqui comprar esse pão, você por favor. Ele: não, domingo você tem a certeza absoluta que o seu pão vai estar pronto, que eu vou preparar o teu pão. Então eu cheguei na padaria hoje de manhã com aquela expectativa de comprar aquele pão, porque domingo não vende. Vende de segunda a sábado, mas domingo não vende. Mas ele me prometeu que estaria lá. Eu cheguei com um sorriso. Quando eu botei os pés na padaria de manhã, tem duas partes, uma do pão normal, outra do pão de queijo. A parte do pão de queijo estava vazia. A casa do pão, que me prometeu o pão que eu gostaria, não me forneceu o pão que eu gostaria. Muitas vezes você está em Belém, na casa do pão, e não tem pão. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a sua fome? O que você vai fazer com aquilo que não aconteceu conforme a sua vontade? É mais relevante diante de Deus do que o próprio problema. A luta que você está enfrentando não é o que Deus está observando. O que Deus está observando é a reação que você tem diante disso. É como você reage às suas necessidades. É quem você se torna quando você é contrariado. É quem você se torna quando você trabalha e quer o recurso disso. Em algum momento, por alguma realidade, isso não se estabelece na sua vida. Como você vai se comportar a partir daquele momento? Teu humor vai mudar? Você vai passar a destratar as pessoas à tua volta? Você vai começar a depositar a amargura, se tornando uma pessoa insuportável de se conviver? Ou você vai colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, pode ser na dificuldade ou na facilidade, eu não aceito mudar o meu comportamento, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te buscando, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E Senhor, eu te amo. Se o resultado que eu queria não chegou agora, ele vai chegar na hora oportuna, ele vai chegar na hora certa. Eu ainda preciso aprender alguma coisa enfrentando essa situação, eu ainda preciso amadurecer mais, porque o Senhor me tirou do Egito, mas o Senhor está tirando o Egito de mim. O Senhor está tirando o Egito de dentro de mim. Se você está pensando que Satanás é o seu maior desafio, não é. A nossa primeira grande libertação, quando Jesus nos resgata, a Bíblia é clara em dizer para nós: Ele nos tira do reino das trevas. Quem foi tirado do reino das trevas aqui? Levante as mãos e diga: obrigado. Diga: eu fui liberto de Satanás. Amém. Não há dedo do diabo mais na sua história. Não há controle do diabo mais na sua vida, no nome de Jesus. E se houver algum controle, eu oro para que você seja liberto completamente de qualquer cilada do inferno. A primeira grande libertação é contra o demônio. A segunda grande libertação é contra você mesmo. Quando Deus começa a te libertar de si mesmo, a ponto de, como o apóstolo Paulo disse, nós podemos com convicção declarar: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O caráter dele se estabeleceu na minha vida. O ser de Deus, amoroso, carinhoso, alinhado, posicionado, manso, cheio de domínio próprio, cheio de amor, cheio de paz, cheio de longanimidade, esses frutos existem na minha vida hoje, na minha história. O Leandro não está vivendo mais. Satanás voltou para o inferno, mas Leandro foi para o sepulcro. Leandro foi enterrado. O velho homem morreu. E é esse processo que Deus está gerando na minha vida e na sua vida. Não é para a gente viver mais
mais sobre os nossos desejos, sobre as nossas necessidades, sobre a sensação. É para nós vivermos hoje a partir daquilo que Deus pode nos entregar. Quem pode levantar sua mão direita ao altar e dizer: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está tirando coisas de você e está revelando quem é você para você mesmo. Porque não pense você que eu e você somos bonzinhos, não. Nem Jesus aceitou o título de bondade. Ele olhou para quem o elogiou e disse: bom é Deus. Ele sabia que era o Cristo, mas que estava na forma humana, totalmente dependente do Senhor. Nós não somos essas pessoas maravilhosas como todo mundo pensa que nós somos. Nós não somos essas pessoas tão especiais. Nós temos o nosso bom lado, os nossos dons e talentos, mas nós somos pessoas que precisam morrer na cruz de Cristo. Se você não precisasse vencer o seu eu, você não precisava de Cristo. Alguém está recebendo nessa noite? A fome veio, a necessidade apareceu e obrigou aquela família a se posicionar e revelou algo. Eu já estou terminando, olhe para mim. Volta para Ruth capítulo 1 para a gente fechar. Então em Deuteronômio Deus falou para o povo: eu humilhei vocês, eu fiz vocês sentirem necessidade no deserto. Olha só, Deus poderia, num caminho de 8 dias, levar o povo à terra prometida. Você sabe o que ia acontecer na terra prometida? Eles não iam se comportar como pessoas livres, porque o Egito estava dentro deles. Sempre que aconteceu alguma coisa no deserto, o que eles falavam com Moisés em reclamação? Mas não tinha sepulcro no Egito para você matar a gente lá, não? Teve um momento no deserto que aquele povo disse: ah, que saudade do alho, da cebola, que saudade da carne. Os pés não estavam na escravidão, mas a escravidão estava no coração. Deus quer libertar você de toda a escuridão da sua alma, de toda a escravidão da sua alma. É por isso que você está passando o que você está passando, meu querido. Se você tem consciência que você tem buscado a Deus com todo o seu coração, não pense que Deus está agindo errado, não. Deus está trabalhando, tratando com a sua alma, num processo sim de humilhação. Mas quando vem a humilhação, vem a semente, vem o maná. Toma aqui, come, eu tenho algo para te entregar. Beba de mim, experimente de mim, se torne uma pessoa nova em mim. A fome veio, bateu na porta daquela casa. E o que a fome, o que a necessidade gerou naquela família? Olhe para mim. Primeiro de tudo, principalmente no homem, diga comigo: instinto de sobrevivência. E o que é o instinto de sobrevivência? Autopreservação. Quando nós somos ameaçados por situações, por problemas, olhe para mim aqui. O instinto de preservação é ativado em nós. Se você estiver no avião, está repreendido em nome de Jesus, só hipoteticamente falando. Se você estiver no avião e o avião cair no meio de uma selva, só vai existir uma pessoa no mundo naquele momento para você. E quem será essa pessoa? Você mesmo. Só que tem pessoas que sempre que a necessidade vem, e às vezes é Deus que provoca a necessidade, a autopreservação é ativada nela. E com essa autopreservação, com esse cuidado com a própria vida, às vezes o que vem junto com isso é vaidade, orgulho e egoísmo. Se Deus estiver tratando você em vaidade, em orgulho, em altivez e em tantas facetas de orgulho que eu poderia transmitir para vocês aqui, algumas pessoas pensam que o orgulho é simplesmente se achar melhor do que os outros. Isso é um tipo de orgulho. O orgulho de pegar as coisas e fazer sozinho. O orgulho de passar por cima de todo mundo achando que você é capaz de fazer. Isso é um tipo de orgulho. O orgulho de não orar. A atitude de lidar com um problema, com uma dificuldade e não gastar um tempo com Deus para entender o que está acontecendo e para entender do Espírito Santo como que você tem que agir naquela situação. Isso é orgulho. Isso vai atrapalhar você.
Como que Deus pode confiar numa pessoa que, ameaçada por alguma situação, revela um egoísmo tão absurdo, um ego tão grande? Egoísmo vem de ego, é o eu em primeiro lugar, que se coloca em primeiro lugar, na frente da família, na frente de Deus, na frente de tudo. Não porque eu estou mal, não porque eu não estou legal, não porque eu estou triste, eu. A necessidade vem e a canção se torna eu. A dificuldade vem e não importa o que os outros estão vivendo, não importa a responsabilidade que você assumiu quando você estava bem. Quando o instinto de preservação é ativado em nós, os outros que se danem. Eu não quero saber se a outra pessoa vai ficar bem com a minha ausência, eu quero pular fora do barco, porque eu estou me preservando, porque eu preciso me proteger, porque eu preciso cuidar de mim. Mas esse cuidado é um cuidado que não é de Deus, porque na verdade quem cuida de você é Deus. Eu quero dar um salmo para você hoje: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Olha aqui o pão, olha a fome aqui, aquela necessidade absurda, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Quem descansa em Deus vive o melhor de Deus. A obra é feita no descanso. A obra é feita quando você entrega o controle. A obra é feita quando você deixa de se colocar em primeiro lugar diante da dificuldade que surgiu. Tem pessoas que o egoísmo é tão grande que ela passa por cima da família. Você tem um filho, você tem uma filha. Tem pessoas que precisam da sua responsabilidade. Tem pessoas que são nutridas pelo fato de você estar enfrentando um momento difícil, mas levantar a sua cabeça e dizer: eu vou continuar lutando, porque eu não estou sozinho. Eu estou na frente de um barco, esse barco pode afundar e essa responsabilidade vai ser minha. Não é aquela pessoa infantil, não estou dizendo que você seja, mas pessoas egoístas são pessoas infantis, são pessoas que não cresceram. Podem ser mulheres de 40 anos, podem ser homens de 70 anos, mas não cresceram nas suas emoções, não cresceram na sua mentalidade, porque diante de uma adversidade e de uma necessidade, querem sempre jogar tudo para o alto, querem sempre abandonar o barco. E isso é um comportamento padrão que Deus está tentando consertar. Por isso que a necessidade vem, porque enquanto você não entendeu por que aquela situação está instalada na sua vida e o que ela precisa gerar em você, você vai virar o reset e vai viver o reset daquela situação quantas vezes for necessário. É como um jogo de videogame: perdeu a fase, você vai ter que voltar tudo de novo para começar de novo, até você romper aquela fase. Você precisa romper fases. Você precisa romper fases. Levante a sua mão para quem está perto de você, seja profeta. Em casa, escreva nos comentários, diga: você precisa superar essa fase. Você precisa romper essa fase. E se está uma mesmice chata, é porque você já não passa de fase há muito tempo. Porque o nosso Deus tem novidade para mim e para você. A vida com Deus é uma vida interessante. A vida com Deus é uma vida saborosa. A vida com Deus é uma vida de alegria. Se eu não vivo essa vida, é porque eu já estou preso num egoísmo. Eu já estou preso num tempo da minha vida que não consegui romper até hoje. Então o senso de preservação, aquele pai: vai faltar comida, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma mulher, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe, esse ativismo, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, eu vou dar conta. Isso é ego, isso é orgulho, isso é egoísmo. Eu preciso, diante de uma situação que acenda o meu emocional, que traga ansiedade. Se você não está conseguindo dormir por causa de um problema, então não durma. Então aproveita a tua insônia, vai para a tua sala, coloca o teu joelho no chão e diz: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, me dá uma direção para vencer essa situação que eu vou conseguir. Porque se você entregar o controle, se você entregar a posse disso, se você entregar o domínio disso e colocar esse domínio nas mãos do Senhor, você descansa. Porque o peso que você está sentindo é de uma responsabilidade que você não consegue vencer sozinho. Só se Deus entrar no controle, só se Deus assumir a questão. Você está entendendo?
Diga comigo, só se Deus assumir. Só quando Ele assumir. Então é por isso que a fome está chegando, porque Ele quer que você aprenda a colocar nas mãos dEle. Não adianta o esforço humano, quando a fome é dada por Deus. É Deus que fecha a boca dos leões. É Deus que neutraliza o poder do fogo. Eu tenho mais 3 tópicos a falar do que gerou, mas nós vamos terminar aqui hoje. E eu já adiantei para você para te deixar curioso. Aquele pessoal se levantou e foi peregrinar num outro lugar. A palavra peregrinação aqui significa exploração. Eles negligenciaram o lugar onde Deus havia colocado, porque a padaria não tinha pão. Então eles foram procurar uma outra padaria. Perderam a gratidão por Belém, deixaram de entender que foi Deus que os colocou ali, e movidos por ansiedade e necessidade, foram procurar pão em outro lugar. Chegaram aos campos de Moabe e habitaram ali. Primeiro resultado de se deslocar sem direção de Deus: o homem que levou eles a fazer isso morreu. É a primeira morte. Deslocamento sem direção de Deus geram morte. Deslocamentos debaixo de direção de Deus geram vida e expansão. A gente expande quando a gente se movimenta. Agora olha para mim. Deus colocou o pessoal no deserto. Sim ou não? Colocou ou não colocou? Diga para o irmão do lado. Deus colocou a galera no deserto. Mas vou falar para você, esse sapatinho bonito que você comprou aí, que daqui a 6 meses já não está cabendo nem no seu pé mais, já está tão desgastado. Todo mundo que saiu do Egito com sapato, continuou com o mesmo sapato durante 40 anos. Não se desgastava. Não tinha doença no deserto. Durante o dia tinha uma coluna de fumaça, porque o sol era muito quente. Aquela coluna protegia e fazia sombra, e ela guiava. Quando a nuvem de Deus se move, você se move debaixo da nuvem. E nuvem de Deus não se move sob necessidade, porque Deus não tem problema. Quem tem problema sou eu e você. Deus não tem problema. A nuvem de Deus não se move por insatisfação. A nuvem de Deus não se move por necessidade, não se move por problema nenhum. A nuvem de Deus se move pelo propósito. A única coisa que move a nuvem de Deus é o propósito. E quando a nuvem de Deus começa a caminhar, eles entendiam, está na hora de a gente levantar e prosseguir para um novo tempo, para um novo estágio, para mais perto da terra prometida. Diga glória a Deus por isso. Então, o cara morre, o chefe da família morre, porque se eu me desloco sem direção de Deus, por conta de medo, de ansiedade, de necessidade, da indução do comportamento de outras pessoas que fizeram o que aconteceram, tenha certeza absoluta, vai ter morte lá na frente. Mas nós vamos aprender muito sobre Ruth. Fique de pé do seu lugar. Eu convido você nessa noite, a partir dessa noite, mergulhar na palavra comigo. Mergulhar na palavra comigo. Havia lei, eles não estavam dispersos, desligados, desalinhados. Havia juiz, havia alinhamento, mas a fome veio. Fome, creio eu, provocada por Deus. A padaria não deu pão. Tem hora que o casamento não gera o que você quer. Tem hora que o relacionamento com o filho não gera o que você quer. Tem momentos que a igreja não gera o que você quer. Tem momentos que a sua empresa não gera o que você quer. Agora, o que você vai fazer quando isso acontecer é o que vai determinar se você está pronto para avançar no seu futuro. É o que você faz com o problema. É o que você faz com a crise. Amém? E o que nós vamos fazer hoje com aquilo que nós recebemos do Senhor? Nós vamos entregar as nossas necessidades diante do Senhor. Você talvez entrou por aqui e você está vivendo muitos problemas, mas tem uma convicção no seu coração: Pai, eu não estou vivendo aquela vida de pecado que eu vivia há 2 anos atrás. Eu não estou vivendo aquela vida de desobediência, Pai. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu tenho procurado andar nos seus caminhos. Eu estou pregando aqui para gente que está na presença, que está no altar do Senhor. Tem lei, tem palavra, tem direção. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está na direção. E por que está dando errado? Quem disse que está dando errado? Não tem nada dando errado. Nada que está no controle de Deus está dando errado. Pode estar diferente do que você quer. E isso eu posso concordar com você.
Deus pode ter permitido uma necessidade, mas o que Jesus fez com a fome dele? Me responda você. Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para o alto. Eu estou há 40 dias aqui sem comer. Eu estou orando todos os dias. Eu estou me consagrando todos os dias. É esse evangelho de troca que a gente aprendeu a viver. É esse evangelho de que eu tenho que fazer para Deus me devolver. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, antes de nós cantarmos e orarmos: e se Deus não fizer? E se Deus não te der? Não, isso não pode acontecer. Quem disse? Quem está sentado no trono aqui é você ou ele? E se ele não fizer? E se o que você está planejando que ele faça mês que vem, ele só vai fazer daqui a 5 anos? O que você vai fazer de hoje, daqui a 5 anos? Você vai jogar tudo para o alto? Vai tornar a tua vida amarga? Vai vomitar essa amargura nas outras pessoas? Vai ficar pulando de lugar em lugar para tentar se encontrar? Você já se encontrou. Você se encontrou em Jesus. Ele é o seu Salvador. Amém? Você entende isso? Hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos parar. Nós vamos pegar as nossas armas, as nossas artimanhas. Nós vamos pegar as cartas na manga que a gente está escondendo e a gente vai colocar tudo no altar. E a gente vai dizer hoje: Senhor, nós não sabemos mais o que fazer. A casa do pão deixou de nos dar pão, mas nós queremos entregar tudo nas tuas mãos. Jesus olhou para aquela dificuldade e o diabo no ouvido: transforma essas pedras em pães, você é o cara, você é muito boa, você não pode estar passando por isso. O diabo trabalha com 2 métricas: ou ele te joga lá no chão e na lama e faz você se sentir a pior pessoa do mundo, ou ele coloca você num lugar acima do trono de Deus, como se você fosse um cara muito bom, uma pessoa maravilhosa. E eu e você sabemos que nós não somos. Não somos o cocô do cavalo do bandido, mas não podemos, né, João? Não somos, João. João deu risada, é isso mesmo, João, não somos. Não somos o cocô do cavalo do bandido, mas não podemos estabelecer o nosso trono acima do trono de Deus. Ninguém está nesse lugar. A gente está aqui, ó. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, eu estou cego. Eu não consigo ver, filho de Davi. Eu só consigo ouvir. Eu estou percebendo que o Senhor está perto, mas eu não consigo te encontrar sozinho. Me ajuda, filho de Davi. Eu preciso de ti. Você vai voltar para Belém hoje. E você vai buscar ao Senhor na casa do pão. Eu quero dizer para você que o final dessa jornada é um milagre que você nunca esperou viver. Você vai viver. Estou esperando o milagre. Não espera não. Porque quando o milagre chegar, depois você se acostuma com ele, vai querer outro milagre maior. Você nunca vai estar satisfeito. Amém? Olhe para quem está do lado, aperte a mão desse irmão e diga: você nunca estará satisfeito. Porque a sua satisfação não está no relacionamento. A sua satisfação não está no salário que você determinou. A sua satisfação não está em quantos cômodos a sua casa tem, ou qual vai ser a marca do carro que você quer comprar. A sua satisfação está no Senhor. A minha satisfação não está no altar, não está nesse microfone, não está nessa igreja. Os que acham isso estão enganados. A minha satisfação está no Senhor. Porque quando não tem Deus, você está dentro de uma loja, tendo dinheiro para comprar a roupa mais cara, e você não tem alegria naquilo. Você já viveu momentos invejados por muitas pessoas e você não estava feliz naquele momento. Aquele momento não completou você. Então resolva entregar o mastro, entregar o leme para o Senhor hoje. Vamos vencer esse game? Vamos passar de fase? Amém? Qual é o nome que dá para aquele controle de joystick?
Pega esse joystick hoje e entrega no altar. Quando nós começarmos a orar nessa noite, as luzes vão se apagar. Alguns de vocês vão ter que pegar algo, espiritualmente falando, e vão ter que vir aqui entregar hoje no altar. Não é algo físico, é um controle que você está carregando, é um orgulho que você está carregando, e você hoje precisa colocar isso no altar para Deus trabalhar na sua vida como tem que acontecer. Eu não vou chamar você para vir à frente, eu só estou te avisando que o Espírito Santo vai te pedir isso hoje, está te pedindo isso hoje. O Deus que dá a bênção prova que a bênção não é o fim e não é o alvo. Eu sei que eu já deveria terminar, eu só quero falar a última coisa para você, para te preparar. Deus deu Isaac para um casal que não podia ter filho, mas Deus pediu Isaac de volta de novo. Quando Deus pediu, Abraão não se revoltou. Quando Deus pediu, você sabe o que ele fez? Ficou em silêncio. Tem coisa que Deus está tratando com você que Deus não está tratando com ninguém. É você e Deus. Não adianta pedir ajuda, não. Não adianta procurar sua amiga para pedir conselho. O conselho que você precisa está no Senhor. Você vai ter que mergulhar no Senhor para receber. Abraão silenciou, preparou seu jumento, levou 2 servos, tudo aquilo que era necessário para levantar um altar de sacrifício. E só ele sabia, durante muito tempo, só ele soube que ele tinha que matar o filho, porque Deus não falou com a mulher dele, Deus falou com ele. Ele só disse para a mulher: nós vamos fazer uma viagem e daqui a pouco a gente volta. Foi ele e Deus. Para de compartilhar o que Deus está tratando com você. É você e Deus. Vai para o secreto. Quando chegou no pé do monte que Deus falou, o filho falou: pai, eu estou vendo tudo. Olha como que o filho, olha como que aquele pai ensinou os caminhos do Senhor para o filho. Porque o filho identificou todos os itens necessários para uma oferta ao Senhor. Ele disse para o pai: pai, eu vejo aqui a madeira para botar fogo, mas cadê o sacrifício? Cadê a ovelha? Cadê o cordeiro? O que Abraão respondeu para o filho? O que Deus respondeu para o filho? Deus, alguém pode levantar as mãos nessa noite com sinceridade e dizer: Deus proverá. Você pode levantar as mãos para quem está do teu lado e diga assim: irmão, só Deus vai prover. Só Deus vai prover. Você está com quase tudo que você precisa. O que está faltando só Deus pode dar. O tijolo que está faltando só Deus pode colocar. Se não colocou ainda, continua nos pés dele. Você está com quase tudo pronto, mas o final quem dá é Deus. Abraão amarrou o filho no altar, imagino que chorando, sem entender o que Deus estava tratando com ele. Levantou o machado para matar o filho. Quando ele levantou o machado, que Deus viu o que ele ia fazer, Deus falou: não faças mal ao menino. Agora, neste momento, você provou. E não provou para Deus não, porque Deus sabia que ele ia fazer. Provou para ele mesmo. Agora você provou que eu sou mais importante que teu filho. Pode voltar para casa com ele. Mas o altar não fica vazio não. Eu mesmo preparei uma oferta para você me entregar. Até a oferta que você dá para Deus, é Deus que entrega na tua mão. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho, tudo que vem às minhas mãos, vem e vai. Eu preciso entregar. Eu não fico com nada. Nada é meu. Casa não é minha. Carro não é meu. Igreja não é minha. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Abra os seus olhos. Para de brigar por isso. Você não tem nada. Tudo é de Deus. Um sopro de Deus, tua vida sai daqui e vai para ali. Então viva aos pés desse Deus, porque Ele tem um propósito na sua história.